Quando você olha para pregadores que interpretam as Escrituras, não conforme ela diz, conforme o texto ensina, mas conforme as suas narrativas. E estas pessoas, elas fazem o quê? Elas começam a criar teologias de acordo com os seus pressupostos, de acordo com as suas narrativas. Então, elas precisam criar uma teologia própria dos negros, ela precisa criar uma teologia própria dos homossexuais, ou das feministas, ou da própria esquerda, de modo geral. Ela precisa criar uma teologia progressista para que as pessoas possam sentir-se abençoadas pela teologia. Ou elas têm que criar uma teologia da prosperidade, como nós bem conhecemos, e usar textos isolados, distorcê-los para poder aprovar e apoiar aquilo que elas defendem como sendo verdade. Por quê? Porque elas têm um pressuposto, elas têm uma narrativa sobre a Bíblia, sobre a realidade, e elas partem com esse óculos sujo, com essas lentes imundas, para interpretar as Escrituras. E quando você pega uma lente que está suja, de um óculos, você não enxerga bem, você enxerga a realidade distorcida. E assim elas fazem com a Escritura, elas pegam as lentes sujas da ideologia, da narrativa, e elas partem para a Escritura para poder interpretá-la conforme elas desejam. Mas não pense em você que isso é apenas um erro cometido pelos que defendem ideologias de esquerda, progressistas. Também alguns que defendem a ideologia de direita, ou conservadorismo, ou liberalismo econômico. E eu não estou entrando em questões aqui da cosmovisão na área da política, nós estamos falando da hermenêutica, mas eu estou tentando abrir os seus olhos para entender que quando você tem ideologias por trás da sua interpretação, mesmo que sejam boas ideologias, ainda que elas tenham momentos de verdade, como é o caso da direita, do conservador e do liberalismo, tem momentos de verdade, não é toda a verdade, você pode ser induzido a querer adequar as Escrituras ao que você pensa, ao que você defende ideologicamente, não o que a Bíblia diz realmente. A questão é que ideologia, seja qual for, ela é idólatra em si mesma, pois ela defende o princípio de um ideal para a humanidade fora do Evangelho. O único ideal para o homem de transformação, de uma nova realidade, é através do Evangelho, não é através de uma ideologia humana, seja ela política, social, cultural, não importa. Por mais interessante que seja, por mais brilhante que seja um pensamento ideológico, ele não pode jamais superar o Evangelho, ele jamais pode tomar o lugar do Evangelho. E às vezes as pessoas, sem perceber, crentes verdadeiros, começam a substituir, e elas fazem, produzem heresias a partir desses pressupostos errados.